Oi, gente, demorei, mas voltei. Tô aqui de volta para continuar compartilhando um pouquinho do conteúdo da Schumacher. E para quem tá chegando agora, não faz a menor ideia do que eu tô falando. Eu fiz um mestrado de Ciências Holísticas na Schumacher College, na Inglaterra. E algumas pessoas começaram a pedir para eu compartilhar o que eu tinha aprendido lá. E por isso que eu comecei a fazer esses vídeos. Dei uma parada, mas agora eu tô de volta. E a gente estava falando sobre o primeiro módulo de Ciências Holísticas, que é Fenomenologia, Ciência de Qualidades. E, bom, hoje a gente vai falar sobre matemática. Calma, gente, segura o coração, não vai embora, não vai doer, eu prometo que vai ser bem rapidinho. A gente vai falar sobre matemática na natureza. Bom, fenomenologia. A partir do momento que a gente começa a observar a natureza de uma maneira mais fenomenológica, né, e observando os processos, e não só como uma coisa fixa e quantificável, mensurável, a gente começa a ver que na natureza existem muitos padrões que se repetem. E um desses padrões estão conectados com a matemática. Esse padrão especificamente que eu tô falando é a sequência de Fibonacci, que na verdade, apesar de se chamar Fibonacci, essa sequência foi descoberta há mais de 1.300 anos no Oriente, mas foi trazida para o Ocidente, descoberta no Ocidente por Fibonacci, que também é conhecido por Leonardo de Pisa. E em 1202 ele lançou um livro onde ele compartilhava um exercício sobre como a gente pode olhar para a reprodução dos coelhos, né? E posteriormente ele também fez essa mesma observação com as abelhas. E aí ele começou a perceber que esses números se repetiam. Existia uma sequência que era formada quando ele observava essa reprodução desses coelhos. E a sequência era essa daqui: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e por aí vai. E o que tem de tão especial nessa sequência, né? Primeiro de tudo, é interessante observar que se você somar um número com outro, sempre dá um número subsequente. 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5 e por aí vai. Uma outra coisa interessante também é que se você dividir um número pelo outro, ele vai dar bem aproximado ou quase exato a esse número aqui, 0,618. Coincidências? Não sei. Mas uma coisa que é muito interessante é que essas sequências começaram a ser observadas em todos os lugares da natureza. Então, para citar alguns exemplos, né, porque senão a gente ficaria aqui para sempre, se a gente olhar, por exemplo, as flores, muitas flores têm 5 pétalas, mas também a gente pode observar, por exemplo, as margaridas, que tem 13, 21, 34 pétalas, os crisântemos, que tem 34 pétalas. Também, se a gente observar as frutas, a maçã, por exemplo, se você corta uma maçã no meio, ela necessariamente tem 5 pontas. Então, assim, tem muitos exemplos de esses números se repetindo na natureza o tempo todo. Mas também é interessante compartilhar que nos minerais esses números não são apresentados, o que também é algo interessante da gente observar. Mas no resto da natureza a gente vê bastante esses números em todos os lugares. Além disso, uma coisa que foi feita é que eles colocaram esses números de uma maneira geométrica, fazendo quadrados, retângulos, né? Quadrados e retângulos. Só para vocês verem aqui, eu peguei o computador para vocês verem o desenho. Então, eles começaram a fazer, por exemplo, quadrados de 1 por 1, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8. E aí, conectando os pontos dessas figuras geométricas, né, da sequência Fibonacci, dá uma espiral. Estão vendo? E essa espiral, pasmem, aí sim a gente consegue ver muito na natureza. Então eu resolvi colocar Fibonacci natureza no Google e olha o que deu. Vê se dá pra vocês verem. Olha a espiral, gente. Em tudo quanto é lugar, no girassol, na concha do caramujo. Não sei se dá pra ver aqui, tipo, o cavalo marinho aqui, a cauda dele.
Eu fico me perguntando se vocês já viram esse desenho, essa espiral em alguma coisa que você já se encontrou na natureza, assim, se você já observou essa espiral em algum lugar. Porque eu, antes de saber disso, eu jamais tinha parado para pensar, mas depois que eu fiquei sabendo dessa informação, eu fiquei chocada como essa espiral tá em tudo quanto é lugar. E, além disso, ela não tá só, assim, em elementos naturais da natureza. Se você começar a observar, ela tá pela história da humanidade. Então, a gente encontra também essa espiral e números da sequência Fibonacci na arquitetura, por exemplo, no Partenon, nas pirâmides do Egito. Que mais? A gente vê também pinturas como na Mona Lisa. Então, assim, é muito impressionante. Eu fico pensando o que isso quer nos dizer. A gente não sabe bem, né? Só que uma coisa que pra mim vem muito a gente tende a separar as coisas, né? Isso é natureza, isso é matemática, isso é X, isso é Y. E fico me perguntando, será que existe essa separação mesmo? Será que de alguma maneira tudo não faz parte do mesmo, só que com diferentes formas de se expressar? Né? Porque se você parar pra pensar, a matemática tá na natureza e a natureza tá na matemática, né? Então, deixo aí a reflexão pra vocês. E me contem se vocês, por acaso, passarem por alguma espiral e verem essa espiral também. E, eu tenho uma boa notícia. Eu resolvi convidar alguns amigos meus da Schumacher que fizeram mestrados lá para também compartilhar alguns conhecimentos com a gente. E a Thaís Mantovani, que estudou comigo em Ciências Holísticas, ela topou fazer o próximo vídeo para vocês, que também é sobre um módulo de fenomenologia. Então, o próximo vídeo, ela que vai falar para vocês. Então, aguardem. Um beijo e bom final de semana.